Olá, gente! Boa tarde, bom dia, boa noite, tanto faz para você. Espero que você esteja assistindo a nossa aula. Já fizemos Sociologia, agora a gente vai fazer Filosofia. Idade medieval, né? Filosofia medieval, alianças e rupturas entre a fé e a razão. A gente vai matar capítulo 4, capítulo 5, falando especificamente da filosofia medieval. E aí a gente vai trabalhar em cima desse material agora. Como a gente já está cansado de saber, a galera já está acompanhando um tempo, a gente sabe que a filosofia medieval ela é conhecida como a Idade das Trevas. A gente teve lá os primeiros filósofos, né? A gente teve os pré-socráticos, aí a gente teve a partir de Sócrates, Platão e Aristóteles, a gente já trabalhou sobre isso. E a filosofia medieval, como no título do material, ele vem falando que é a filosofia medieval, alianças e rupturas entre a fé e a razão. Que alianças são essas? A gente vai falar dessa base da filosofia medieval, de onde que ela veio, de onde é essa base da filosofia medieval, e a gente vai falar dessas alianças que vai dar essa base e as rupturas, mas não é ruptura propriamente disso, é um impasse entre a fé e a razão, e a gente vai ter dois nomes ali muito importantes, que é São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Santo Agostinho primeiro, obviamente falando, num conceito de alta Idade Média, e Tomás de Aquino já na Baixa Idade Média ali, e a gente vai trabalhar em cima disso. Bom, na filosofia medieval, ela vai ter como base as ideias. O pensamento cristão, que surge da união das ideias das raízes judaicas e do pensamento grego difundido pelo helenismo. O helenismo a gente já trabalhou, então você já familiarizando com os termos que a gente já trabalhou a questão do helenismo. O período helenístico ou helenismo, né, foi uma época da história compreendida entre o século III e século II a.C., no qual os gregos estiveram sob domínio do Império Macedônico. Aí a gente já falou de Alexandre o Grande, que foi pupilo ali, né, aprendeu lá bebendo das fontes socráticas, lembra que a gente falou? Aristotélicas, perdão, gente. Bebendo das fontes de Aristóteles. Aristóteles foi um dos orientadores ali de Alexandre o Grande, enfim. Aqui, a interpretação sobre a filosofia da Idade Média se dá pela denominação período das trevas, pelo retrocesso da razão de ser da filosofia, pois as conquistas filosóficas foram reinterpretadas e adaptadas à doutrina cristã. Achamos, num primeiro momento, o que seria essa ruptura e o que seria esse apropriar da Idade Média, da filosofia medieval. Ela fora denominada filosofia ou Idade das Trevas, ou um período das trevas, não porque não teve conhecimento, mas porque houve um retrocesso da ciência. Há correntes filosóficas que acabam dando os dois nomes. Avanço filosófico e conhecimento teve. O arqué e a física das coisas, que no passado era a essência de tudo, na filosofia medieval, se a gente fosse falar o arqué e a física das coisas, seria um único objeto, esse objeto seria Deus. Tá? Deus seria esse arqué, Deus seria essa física. Todas as coisas são propriamente a partir de Deus. Por quê? Porque essa filosofia medieval se compõe a partir do pensamento judaico-cristão, a partir desse pensamento das bases, das raízes judaicas e o pensamento grego antigo, que no pensamento da filosofia antiga, eles vão beber das fontes platônicas e aristotélicas. Platão, a partir do pensamento dele de dual, lembra que eu falo que Platão é dois? Na questão da dualidade, na questão da dialética, a gente fala que é dois no sentido errado mesmo da palavra para a gente não esquecer. O dentro e o fora da caverna, essa dualidade de mundo inteligível e mundo sensível, que eu vou abordar aqui, não vou deixar vocês sem isso. Aqui essa interpretação da Idade Média se dá pela denominação período das trevas, pelo retrocesso da razão. Há um retrocesso da razão, mais especificamente a partir do pensamento de Santo Agostinho, que ele vai falar de razão sim, não vai negar a razão, nenhum deles vão negar a razão propriamente dita, mas eles ainda vão colocar como
pico do conhecimento, como o ápice do conhecimento, Deus. E a gente sabe que para a ciência, hoje, aos nossos olhos, a gente sabe que a ciência não vai pautar Deus. O processo científico não está pautando Deus, não é essa discussão. É como que as coisas se dão aqui nesse campo. Bom, outra base também do pensamento, desse pensamento da filosofia medieval, o apóstolo São Paulo, ou São Paulo, a pregação cristã em Atenas, fundada na soberania divina, que afirmava o amor de Cristo e a igualdade absoluta entre os homens que foram criados e existem nesse mundo para buscar a Deus. Ainda é o objeto de estudo, o objeto de avanço, o objeto do que seria racional, Deus. O que está no avanço, Deus, né? E Filon de Alexandria, o precursor da patrística, ao propor uma mediação entre a mensagem bíblica e filosofia grega, de variadas influências do judaísmo ao pensamento greco-romano, denominada por ele de filosofia mosaica, é a partir de recortes. Essa filosofia, ela é recortes, construções e junções. Dá para se fazer um pensamento, dá para se fazer questionamento, mas a partir de um mosaico, uma filosofia mosaica, onde há uma construção. Gente, vamos voltar para a etimologia da palavra filosofia. A filosofia, a palavra filosofia, etimologicamente falando, ela é amor à sabedoria e amor ao conhecimento. Nesse período de filosofia medieval, que é denominado de período das trevas, esse conhecimento, ele não é avançado, ele é um conhecimento limitado. Ele é limitado à razão, que seria o objeto da filosofia, o questionamento, que é o objeto da filosofia. No período da filosofia medieval, ele fica cerceado, ele fica limitado por meio da fé, porque o objeto de estudo é Deus. O que seria arqué, grosso modo, tá, gente? O que seria arquê, o que seria a física de todas as coisas? Deus. E a gente sabe que os primeiros filósofos não estavam negando Deus, a filosofia não nega Deus, tá, gente? Por favor, já sabe, se estiver assistindo aí com alguém, filosofia não nega Deus, ela sempre vai questionar. Como não tem comprovação, tá sempre esse ponto de interrogação, ok? E a gente sabe que os primeiros filósofos, o objeto de estudo, para eles era só uma questão de questionamento, eu quero chegar a algum lugar. Quando a gente chega na filosofia medieval, esse chegar a algum lugar entra num impasse que é Deus. Então a fé me limita a eu conhecer além, acima de todas as coisas. Mas não parou estudar, não parou medicina, não para nada. Só que também não avança como deveria ao que é o processo que vai ser posterior à Idade Média, que é o período das trevas. Bom, gente, dois marcos foram extremamente importantes para a filosofia medieval, como eu já falei anteriormente, a filosofia patrística e a filosofia escolástica. A filosofia medieval, ela vai ter a patrística como seu grande precursor, que é Santo Agostinho, que bebe das fontes platônicas, que vai ter ali a questão de eu creio para poder conhecer alguma coisa, é a fé que me dá o conhecimento de todas as coisas. E a gente vai ter a patrística, que vai ser a partir de São Tomás de Aquino, que bebe das fontes aristotélicas. E Aristóteles vai falar ali, nas fontes aristotélicas, a questão do conhecimento, ele vai passar pelas causas, né, de como o homem conhece, pelas causas do conhecimento. Posteriormente, já estou dando spoiler do que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, lembrando que a patrística compreende os primeiros passos do pensamento cristão, ocorrendo paralelamente ao pensamento pagão da antiguidade. Nesse mesmo momento em que a filosofia medieval está acontecendo, ela tem bases do pensamento judaico, o pensamento judaico-cristão, o pensamento grego antigo, que era pagão, que era ali dos deuses, lembra? Que foi a base de tudo lá e tudo mais. Então, ele está acontecendo ao mesmo tempo no pensamento pagão da antiguidade. Essa influência vem das filosofias grega e helênica. Ó, as expansões, lembram? Viram isso? Houve expansão, houve ali toda uma conquista de terra. Então, a gente ainda chegou nisso.
E no século V, com Santo Agostinho, a patrística representou o aspecto cristão do pensamento neoplatônico, neo-novo, um novo platonismo. O Platão, óbvio que Platão não se resume apenas ao mito da caverna, nunca, nem somente à República, que foi sua obra. Tem muitos contos, muitos diálogos de Platão, óbvio, tem muitas outras coisas. Platão não é só isso. Platão não é só a dialética, mas a dialética platônica, ela é vista principalmente no pensamento cristão, que vai fazer uma nova visão de Platão a partir daqui, tanto é que é dado que é o neoplatonismo. E uma das questões observadas para se entender esse pensamento neoplatonismo vai para o mundo sensível e o mundo inteligível. E aí, dentro da ideia do mito da caverna. Lembra? O mito da caverna, todos eles prisioneiros, de costas para o que seria a saída ou entrada da caverna, vendo somente luzes, né, sombras. E num dado momento, um prisioneiro rompe ali os grilhões, vai para fora e descobre que o que ele vê de sombra não é a realidade, mas o que ele chega lá fora e encontra é a realidade, aí ele volta e tal. Lembram disso? A gente vai trabalhar em cima disso agora. A patrística tem as suas bases eram a junção das teorias antigas gregas e bebe-se de fontes platônicas e do pensamento cristão vigente. A composição do pensamento, em suma, é a teoria platônica do campo das ideias. O campo das ideias, ou teoria das ideias de Platão, ele é basicamente o dentro e fora da caverna do seu mito, do mito da caverna ou alegoria da caverna. O mundo sensível é aquele baseado nas sensações do indivíduo e que não se baseia na razão, ao que vemos, sentimos e até experimentamos, mas que não é o real. Ele não se baseia na razão, ao que vemos, sentimos e até experimentamos, mas que não é real. É apenas uma cópia imperfeita do mundo inteligível. Esse mundo sensível é o mundo da experiência, tô de costas para isso mesmo. É o mundo da experiência onde o prisioneiro está ali até ele quebrar o grilhão e ir para fora. Esse mundo sensível é o mundo onde ele experimenta. Mundo sensível, pode focar aqui comigo. O mundo sensível seria o mundo material, o mundo que se experimenta, o material, o que eu estou vivendo lá dentro da caverna, ou o que eu estou vivendo aqui agora, ou o que eles estavam vivendo na Idade Média. Mundo material, o que tocamos, por exemplo, o prisioneiro descrito no mito da caverna. Esse mundo do campo das ideias platônicas, ele vai se dar em dois. Eu costumo dizer que é dois. Platão é dois. Campo das ideias, dois. Mundo sensível, uma ideia. Mundo inteligível, outra ideia. Logo, mundo sensível e inteligível, dois. Platão é dois. Nesse sentido de erro mesmo de fala. Dessa forma, mundo sensível, mundo das experiências, o que eu estou vivendo, não é real. Ele não é real. Mundo inteligível, aquele que oferecia o conhecimento com base na razão. O mundo real que só atingimos pela contemplação e depuração dos enganos dos sentidos. O mundo inteligível é o mundo das ideias descrito no mito da caverna de Platão. É resumidamente a ideia de que fazemos das coisas do ideal. O mundo inteligível está para a inteligência, para a razão, para aquilo que, se eu estou vendo sombras, algo está me dando a ideia de que lá fora tem alguma coisa diferente. Então eu depuro os meus enganos, e que seriam os grilhões, as minhas formas, estereótipos de pensamento, vou para fora e me deparo com a realidade. Então, o mundo inteligível é o que é real. E automaticamente, tem que ter muito cuidado para falar disso, o pensamento cristão da Idade Média se apropria desses dois tipos de mundo e Santo Agostinho vai trabalhar com os tipos de ideias do mundo, da cidade de Deus e da cidade dos homens. Mas por aí, calma.
A patrística tem como pauta da primeira premissa da filosofia o conhecimento, que aqui é ordenado a partir de. Tanto o Santo Agostinho como outros filósofos do pensamento patrístico, eles vão trabalhar com a exegese, que consiste na análise e interpretação da crítica de um texto. Óbvio, a gente está falando de que seriam das primeiras universidades, embora católicas, embora no domínio da igreja, mas a exegese era necessário para consistir numa análise e interpretação da crítica de um texto, a partir de um processo de gnose, que do grego gnosis, que significa conhecimento e sabedoria. Bom, as confissões agostinianas. Santo Agostinho, ele vai ser muito humano quando fala tanto da cidade de Deus quanto da cidade dos homens, do mundo sensível, do mundo inteligível a partir de um pensamento platônico, e por isso a gente vai entender esse neoplatonismo. Santo Agostinho, nas suas confissões, a gente chama de confissões agostinianas, mas o livro, a obra é Confissões. Santo Agostinho vai mostrar uma humanidade dentro de um clero, a partir do pensamento que é dele, a partir de uma experiência que é dele, é própria. Ele se vê desejoso de fazer algo e, ao mesmo tempo, não querendo fazer algo, desejoso de que algo aconteça em prol do bem, em prol de Deus, mas, ao mesmo tempo, ele tem dentro dele uma briga de quero, sei que quero, não quero, sei que não devo não querer. Há uma dualidade, olha o E2 de Platão, e não é fora, é dentro do sujeito. Essa dualidade. E o Santo Agostinho vai colocar dessa forma, vamos ler que fica mais fácil? Isso eu não coloquei a página, mas tudo bem. Está lá no capítulo 4. As confissões agostinianas. Confissões agostiniana. A obra Confissões, Santo Agostinho se mostra transparente e pecaminoso. Quero, desejo, não posso, não quero. Ele se mostra, mesmo no clero, ele se mostra humano, falho, alguém que vai falhar em algum momento. Ele se mostra transparente e pecaminoso. E o quanto isso atrapalha, por assim dizer, o caminho da fé. O mesmo busca, no meio do conflito entre a vontade divina e a vontade humana, colocar em questão sua própria pessoa, mostrando o papel da problemática religiosa para a descoberta de si. Ele mostra a questão da sua própria pessoa. Confissões agostinianas abre um precedente assim, de discussão muito incrível de que a ideia que a gente tem é de que quando alguém está no poder, ou quando alguém está no clero, ou quando alguém está numa posição, não tem o direito de ser humano, né? Não tem o direito de errar. E Agostinho, em Confissões, ele se coloca transparente e pecaminoso. Aí, olha, isso é do livro dele, Santo Agostinho, do ano 398. Quando eu deliberava servir já ao Senhor meu Deus, como há muito tempo tinha proposto, era eu o que queria, e era eu o que não queria. Era eu mesmo, nem queria, nem deixava de querer inteiramente. Por isso me digladiava, rasgando-me a mim mesmo. Eu estou toda arrepiada porque eu gosto dessas coisas, né? Ele estava dizendo de uma humanidade dele e que para a problemática religiosa era: você não pode se descobrir quem você é, porque tudo você remete ao Supremo, ao Deus. E ele falava, mas e eu, humano, como é? E aí ele escreve Confissões, colocando ele mesmo como transparente e pecaminoso. Aqui há uma dualidade do platonismo, que não está fora, e sim dentro do ser. Essa dualidade platônica, quando Platão fala do mito da caverna, ele abre precedentes para muitas coisas. A alegoria da caverna, óbvio que é um mito. Platão tem uma grande sacada, eu acho que é uma sacada muito foda, porque ele vai falar numa linguagem filosófica, ele vai falar de filosofia
numa linguagem mítica, numa linguagem de mito. Ele vai falar de filosofia contando uma alegoria, que era uma linguagem que aqueles homens sabiam ouvir e sabiam falar. Então ele cria o mito. O mito da caverna ele é precedente para o dentro e fora de si mesmo, abre a ideia de que o mundo sensível e o mundo inteligível, o mundo das experiências é o mundo da sensibilidade, o mundo inteligível é o mundo da razão, o mundo no qual você precisa cavar mais para conhecer alguma coisa. Abre precedente para se entender de que tudo que eu estou vendo é uma memória reminiscente de algo que eu já vivi em algum momento, de algo muito bom, real. Automaticamente, Santo Agostinho, no período do neoplatonismo, vai colocar e vai escrever, e o próprio cristianismo vai fazer isso. A cidade dos homens, onde nós vivemos, e uma possível salvação numa cidade dos céus, ou cidade de Deus, que é o que a gente escuta. Né? É o que a gente observa, é o que a gente ouve pregar e é o que se prega desde aquele momento, nesse processo de dualidades de pensamento. Há uma cidade aqui, nesse mundo sensível. Para Santo Agostinho, essa cidade é uma cidade dos homens, e há uma cidade nos céus, que é o que seria para Platão uma cidade de um mundo inteligível, ok? Mundo sensível, cidade dos homens, que é o que Santo Agostinho está falando. Mundo inteligível, que seria para Platão, para Santo Agostinho vai ser cidade de Deus. Me faça entendida, galera, vocês vão entender isso melhor. E aqui inclui uma dualidade do platonismo, que não está fora apenas. A dualidade ela não está lá fora, ela está em mim também. É preciso crer para compreender. A escolástica representou propriamente a identidade de toda a era medieval. Então, eu parei um pouquinho para falar sobre terminei falando a patrística, mas eu ainda volto fazendo as comparações, tá? A gente vai só pular um pouquinho para falar da escolástica para a gente avançar. A escolástica representou propriamente a identidade de toda uma era medieval. A escolástica constituiu nas filosofias que eram ensinadas nas escolas medievais e formalizava a educação cristã pura e idealizada pela Igreja. Então, a escolástica ela vai formalizar mais o processo racional. Vai ser o princípio das universidades sendo criadas, embora ainda com o monopólio da Igreja, com o domínio da Igreja. A escolástica tem seu expoente máximo São Tomás de Aquino, por constituição de bases aristotélicas. Então, o que Aristóteles estava ali? Ele estava, então, bebendo das fontes de Aristóteles. Essas fontes aristotélicas eram onde? Lá dos primeiros filósofos, lá da filosofia antiga. A gente está falando de filosofia medieval. Lembra do meu modelo de linha do tempo? Marco zero, mito, não tem questionamento. Os primeiros filósofos, os pré-socráticos, entre eles ali os sofistas que se diziam filósofos, aí a gente tem filosofia antiga, aí a gente vai ter filosofia medieval e posteriormente a gente vai ver outras coisas. Volta lá nos meus primeiros slides. Na obra, escolástica tentado no conhecimento apresentado a razão, blá, blá, blá. Na obra O Ente e a Essência, São Tomás de Aquino esboçou os traços que posteriormente constituiriam seu pensamento filosófico e teológico. Uma das questões também muito importante é que, a partir da Idade Média, as escolas de filosofias, as universidades, elas eram filosóficas e teológicas. Então, automaticamente, as formações estavam pautadas nas bases filosóficas e teológicas, ok? São Tomás de Aquino desenvolveu um realismo moderado, pois argumentava que o universal não era real, mas produção de um intelecto que faz abstração do particular e eleva-se acima da experiência sensível, capaz de expressar a realidade. A escolástica permite, pela razão, o homem conhecer, inclusive a Deus. A escolástica permite o homem conhecer, inclusive a Deus.
diferente da patrística, que ela até avança, mas ela avança sendo eu creio para conhecer. Na escolástica, ela permite a razão primeiro. A partir da razão, eu tenho capacidade intelectiva, cognitiva de conhecer, inclusive Deus. Olha que legal. Muito legal isso, né? No passado, não. Na patrística, não. Aí a gente vai ver isso aqui. Esse quadro que eu fiz. Tomara que tá dando para ver direitinho, dá, né? Patrística. Como que funcionam as bases desse pensamento patrístico e desse pensamento escolástico a partir do pensamento da filosofia da Idade Média? Bom, a escola patrística, ela vai ter o seu expoente com Santo Agostinho de Hipona, vai ser uma formação neoplatônica e ela vai colocar, para Platão, se ele bebe das fontes de Platão, e é uma ideia de um neoplatonismo, para que a gente entenda, para que não tenha dúvida, para que não tenha ruído na nossa comunicação, façam a leitura, me chamem em box, não, pode me chamar em particular, não tem problema, a gente pode discutir sobre isso aqui, sem problema, para que não haja ruído em nossa comunicação. Se a formação patrística ela vem a partir de Santo Agostinho de Hipona, a formação é neoplatônica. Eles bebem da fonte de Platão, mas está fazendo um novo platonismo, a partir do pensamento patrístico. Platão, quando ele fala do mundo inteligível, ele está direcionando para que esse mundo ele seja o mundo das ideias. Ele é um mundo ideal. Santo Agostinho denomina esse mundo inteligível como o mundo dos céus, ou cidade de Deus. Eu não coloquei de novo aqui a página. Na página do nosso material, a gente tem a divisão, a foto de uma cidade embaixo, que seria uma cidade dos homens, e uma cidade acima, ó. E tudo que é acima remete-se a quem? A Deus, a alguém que é maior do que eu, a alguém que tem um domínio sobre mim. E era disso que, mais ou menos isso que Platão estava dizendo. Ele estava dizendo que havia uma cidade, havia um mundo, não é cidade quem fala é Santo Agostinho, havia um mundo que é inteligível, um mundo que vem a partir da nossa razão. Esse mundo é superior a mim. Ele não falou Deus, mas o neoplatonismo joga esse mundo superior na mão de quem? Deus. Então, esse neoplatonismo vai falar que há uma cidade terrena dos homens e há uma cidade superior a mim, que se chama cidade de Deus. Não é CDD lá não, lá o CDD não, tá? Cidade de Deus não vai lá para a cidade de Deus não, que lá o negócio pega fogo, mas eu gosto do povo de lá, gente boa. Bom, o que Platão chama de mundo inteligível, Santo Agostinho vai denominar mundo dos céus ou cidade de Deus. É que era um mundo real e ideal. O que Platão denomina de mundo sensível, que é o mundo material que tocamos e sentimos e que é ilusório, apesar de eu ter experiência, de eu tocar, eu estou tocando esse controle, isso aqui não é real, é ilusório, apesar de eu ter uma experiência, né? Enfim, coisas da filosofia que a gente gosta, né? Santo Agostinho denomina esse mundo sensível, ele chama de mundo dos homens ou cidade dos homens, ok? Santo Agostinho afirma que a salvação, o conhecimento, é atingido através da conversão, da aceitação de Deus, né? Você só chega a um processo de salvação, você só chega a um processo de reconhecimento racional, você só chega a um processo de conhecimento, e aí conhecimento abre-se um precedente, porque não era todo mundo que podia ler, não era todo mundo que podia conhecer, tinha um negócio de ser feudal, né? Tem uma coisa do monopólio da educação, que não era para todo mundo, mas vamos lá, vocês estão entendendo que agora a educação é livre e laica, né, para todo mundo, graças a Deus, né, irmão? Graças a Deus, né? Santo Agostinho afirmava que a salvação, o conhecimento, é atingida através da conversão, da aceitação de Deus.
Para ele, assim, a condição entre, assim, a conciliação, dá para conciliar fé e razão, desde que a fé esteja em prioridade. Então, eu preciso crer primeiro, eu creio, eu tenho fé. A partir da fé, eu vou poder conhecer alguma coisa. Em contrapartida, a gente tem a escolástica. Num outro momento, São Tomás de Aquino com uma formação aristotélica. O Platão foi mestre de Aristóteles. Sócrates foi mestre de Platão, Platão mestre de Aristóteles. Um bebe da fonte do outro, mas eles sempre aprimoram os seus conhecimentos. E assim é. Vou refutar a professora Sheila. Tenham lá os seus diplomas tanto quanto eu. E vocês são melhores, porque vocês estão com tempo, vão ter todos os diplomas melhores do que eu. Fiquem à vontade para refutar a minha fala, mas primeiro esfreguem os diplomas, que a titia ama diploma. Vocês entenderam, né? Os mestres, os pupilos podem ultrapassar os seus mestres, desde que tenham ali conhecimento, cabedal acadêmico, condição, estruturação, pensamento e respeito, que a gente sempre fala isso em sala de aula, né? Todo um respeito. Em nenhum momento eles, fulano, você estava errado, tá errado. Não, refutam-se ideias com outras ideias. Lembram que eu sempre falo disso? Então vamos lá. A escolástica, São Tomás de Aquino foi o seu expoente, com formação aristotélica. Ele bebe das fontes aristotélicas e não refuta o cristianismo. Pelo contrário, a gente está falando de igreja, a gente está falando de Deus. Então, qual é a base? Vamos voltar. Qual é a base ali do pensamento da Idade Média, da filosofia da Idade Média? Pensamento judaico-cristão e o pensamento pagão, que era um pensamento lá romano, antigo, grego, lembra disso? Romano não, mas grego, antigo, do grego antigo, lembram disso? A gente já falou disso. Bom, para São Tomás de Aquino, o mundo sensível é capaz de gerar conhecimento. São Tomás de Aquino, agora entrou uma coisa que eu gosto, agora entrou um negócio que eu gosto. São Tomás de Aquino, ele vai dizer assim, esse mundo sensível, que Platão está dizendo, que é o mundo da experiência, né? Que o cara está lá preso na caverna, lá no meio da caverna, e que Santo Agostinho vai chamar de cidade de Deus, né, na CDD, ele é possível de te dar conhecimento, sim. São Tomás de Aquino, o mundo sensível é capaz de gerar conhecimento para compreender a fé cristã e a existência de Deus. É por meio das suas experiências que você chega a um processo transcendental. É por meio das suas experiências que você vai depurando e conhecendo outras coisas. Impossível dizer que esse mundo que a gente vive, material, que a gente está gravando um vídeo, que a gente está vivendo um mundo, literalmente, é mundial esse surto de coronavírus. Impossível a gente não conhecer, não aprender alguma coisa a partir desse momento de experiências que a gente está vivendo. É isso que essa filosofia está querendo trazer para a gente. E penso eu, como a gente está falando de Baixa Idade Média, penso eu que já foi o avanço tecnológico aqui, já começa um processo de avanço tecnológico, porque eu abro precedentes de que eu não só vou remeter a Deus o meu conhecimento, é por meio da minha razão que eu até consigo entender Deus. E aí ele vai desenvolver as 5 teses para se explicar Deus. Eu acho que está aqui, se eu não me engano, está aqui mesmo, tá aqui mesmo, peraí. São Tomás de Aquino, o mundo sensível é capaz de gerar conhecimento para compreender a fé cristã e a existência de Deus. Para São Tomás de Aquino, a existência de Deus se dá por 5 vias. Viu? Tá aqui mesmo. Tal como as teorias das causas do conhecimento em Aristóteles. Lembra que a gente falou das causas? Se ele bebe das fontes aristotélicas, vamos rememorar a aula de Aristóteles rapidinho. Para Aristóteles, o conhecimento se dá a partir... o ser se diz de muitos modos. Lembram disso? Não lembro agora a página do Poliedro, mas é isso. O ser se diz de muitos modos. Como é que é isso? O ser em si, a coisa em si. Lembra que eu sempre falo da minha garrafa? Beleza, garrafa, turma, turma, garrafa. Jansen, garrafa, garrafa, Jansen. Fomos apresentados à garrafa. O ser, que é a minha garrafa, ele se diz de muitos modos. Quais são os modos?
quais são as existências que eu posso dar à minha garrafa. Vou fazer isso, tinha que filmar isso hoje, né? Maravilha. Bom, primeira causa é a causa material. Qual é a matéria da minha garrafa? Plástico, para não falar outras matérias específicas, plástico. Vamos falar de plástico, grosso modo plástico. Se a matéria, a essência dela, do que ela é feita. A próxima causa é a causa formal. Qual é a forma dessa garrafa, né? É um cilíndrico, tem tanto centímetros de diâmetro, de altura, cabe quantos milímetros de água. É milímetro que fala? É. Mililitros de, sei lá, de água, é alguma coisa. Agora, vocês sabem que eu sou de humanas e eu troco tudo, inferno. Então, desse jeito. Essa é essência, forma, e eu tenho a causa eficiente. O que é a causa eficiente? Para que ela me... O que eu faço se eu sou a dona da minha garrafa? O que eu faço com a minha garrafa? Logo, eu boto lascas de limão ou gengibre para eu ter uma água. Podem pessoas colocar uma cachaça, não é o meu caso. Pode colocar café, fica com cheiro horrível. Pode colocar mate, sei lá, o que você quiser. A garrafa é sua, você faz o que você quiser, né? Causa eficiente é você é dono do produto, você vai fazer o que você quiser dele. O conhecimento é seu, como você vai adquirir não importa. É isso aqui que o Aristóteles está falando. E a causa final, para que ela foi feita mesmo? Qual foi a finalidade de eu fazer uma garrafa? Ora, se ela é uma garrafa de água, o que tem dentro dela? Enfim, água de água, né? Não é água da SEDAG, como diz minha avó, com Geosmina. A gente está passando por cada processo, né, menino? Rio de Janeiro, mais uma, né? Ei, Deus, salve essa terra. Enfim, peraí, time para beber água. Caiu água no meu nariz. Igualzinho na sala. Bom, se a gente já rememorou Aristóteles na meioca aqui, agora a gente vai entender por que São Tomás de Aquino ele vai falar de que é possível o mundo sensível trazer esse mundo de experiência, que Platão vai chamar de mundo sensível, e que Santo Agostinho chamou de cidade de Deus, perdão, cidade dos homens, é possível trazer experiência para a gente, mas ele vai colocar 5 vias para que eu conheça Deus, 5 métodos, 5 formas, 5 vias, 5 maneiras de questionar. Vai depender do teu, sei lá, da banca, vai depender do autor, pode aparecer 5 vias, 5 maneiras, não importa. Ele vai denominar 5 tipos de questionamentos ou premissas. Questionamento que é Deus ou premissas é Deus. Então vamos lá. Primeiro, ele vai chamar, a primeira via é de que Deus é motor que iniciou tudo. Ou seja, motor. A primeira via é motor. Qual é o grosso modo, para que a gente entenda? A filosofia medieval tem como objeto de estudo, sempre a filosofia, objeto de estudo, primeiro é conhecimento. Segundo, fala aí comigo, você em casa, primeira premissa da filosofia, conhecimento. Segunda premissa da filosofia, estética. Terceira premissa da filosofia, ética. Então, a primeira premissa de um texto filosófico ou da filosofia existir em si é o conhecimento. E o conhecimento ele só vem a partir do questionamento. Então, o objeto de estudo de questionamento na filosofia medieval é Deus. A gente ficou preso a Deus. As universidades avançavam, mas era um avanço retrocedendo. Ainda tinha Deus como premissa. A partir disso, ele vai dar as 5 vias para a gente questionar, mas ele vai dizer que a primeira via para se conhecer é entender que Deus é motor. Deus é motor como? Que inicia tudo. Então, a engrenagem do mundo se dá a partir de Deus. Segunda via, Deus é causa eficiente. Lembra da causa eficiente lá? Deus dá os motivos para tudo. Se eu estou aqui gravando o vídeo agora, enfim, não vou abrir esse mérito, porque senão a gente vai abrir uma discussão aqui. Eu não quero brigar com a ciência, não. Quero só falar quero falar de filosofia medieval. Não vou abrir precedentes para isso, não. Mas, segundo Tomás de Aquino, para que eu conheça,
eu dou 5 vias. Primeira via para conhecer Deus, entender que Ele é motor. Segunda via para entender Deus, entender que Ele é causa eficiente. Terceira via, para entender que Ele é contingente necessário. O que é contingente, Sheila? Incerto, duvidoso, casual. Então, Deus é incerto, duvidoso e casual, porém necessário. Aí fica mais bonito botar que é contingente, né? É contingente. Então, já que Deus é que sabe, né, irmão? Deus é que sabe. Então é mais bonitinho botar, então é contingente. Contingente. Contingente necessário. Ou seja, o que é isso, Sheila? Deus dá os motivos de tudo. Então, Ele é incerto, necessário, Ele é duvidoso, necessário, Ele é casual, necessário, porque Deus dá os motivos de todas as coisas. É apaziguador, né, da dor que a gente sente. Ah, tá nas mãos de Deus, irmão. Enfim, sem críticas, tá? É só pra gente ficar mais tranquilo. 4. Quarta via, graus de perfeição. O parâmetro, esse grau de perfeição vem de um parâmetro também divino, que é parâmetro para tudo é Deus. Tanto do menor para o maior, do forte para o fraco. Esse grau de perfeição. Eu não botei feio e bonito aqui, porque a estética ela é filosófica, né? Para a filosofia, a estética é o quê? Grita aí do outro lado. É o quê? Não escutei. Claro que eu não vou escutar, óbvio. A estética é bela, não existe feio para a filosofia, né? Então eu não quis colocar isso aqui para não confundir, mas seriam esses graus ali de perfeição. E a quinta via para se conhecer Deus é o governo supremo. Deus tem o governo supremo, ou seja, a finalidade de existirmos é que há vida após a morte. Quem diz para mim que a filosofia nega Deus tem que ler filosofia medieval, inferno. A filosofia não nega Deus. E o período que mais falou de Deus, aliás, sempre falou de Deus, né? Desde os primeiros filósofos lá, desde os pré-socráticos, quando já estava olhando a água, olhando o Gust, que é espírito, lá, ele já estava preocupado em entender e explicar Deus, mas eles estavam preocupados ainda com a água, com o fogo, com o céu. Gente, filosofia não nega Deus, vai estudar, inferno! Filosofia não nega Deus. Ela vai questionar Deus, questionar não a existência, mas o porquê das coisas estarem nesse processo de conhecimento, ok? Então, o governo supremo, a finalidade de existirmos é que há vida após a morte. Tem uma esperança para mim, há algo separado para mim, correto? Gente, tô aqui, acabou a minha aula, eu fiquei até mais tranquila agora porque eu não esperava que a aula fosse tão rápida, óbvio que a outra foi muito melhor. Meus amores, não esqueçam de assistir a próxima aula minha e dos outros professores, e a cada aula minha e de qualquer outro professor, coloca seu nome, para a gente saber quem estava lá. Tu sabe que a gente tem um negócio da carência, mas não é só por isso não. É ordem da casa, coloque o nome que a gente vai saber quem está lá prestigiando a gente, beleza? Beijo, gente. Até a próxima. Morrendo de saudade. Tchau, tchau.